Você está na transição do AutoCAD para o Revit e não faz a menor ideia de como criar vistas ampliadas de detalhe dentro do Revit? Calma, porque nesse vídeo eu vou te mostrar uma forma super inteligente e prática de você já criar os seus detalhes que são repetidos, como por exemplo, detalhes de bancadas, de lavatórios, de rodapé, de revestimento, tudo isso usando vistas de detalhe dentro do Revit. E o melhor, você já pode criar suas vistas de detalhes usando os seus DWGs e deixar isso salvo no seu template para que sempre que você precisar, ele está ali pronto para você usar. Nada de ficar naquele Ctrl+C, Ctrl+V eterno do AutoCAD de um projeto para o outro, que sempre você esquecia de fazer os ajustes. Então, vamos lá começar com a parte de importação de arquivos de DWG para dentro do Revit. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui dentro do AutoCAD é eu abrir uma vista minha de detalhes, uma prancha de detalhe, ou abrir um desenho de detalhe. O importante é que eu deixe apenas dentro desse arquivo o detalhe que eu quero importar. Então, uma tecla de atalho que a gente usa quando a gente tem muita coisa dentro do desenho e quer deixar esse desenho, ao invés de dar Ctrl+C, abrir um projeto novo e dar Ctrl+V, existe uma tecla de atalho que chama W Block. Então, o W-Block, eu posso vir aqui, ó, selecionar objetos. Eu vou clicar aqui em selecionar objetos. E eu posso selecionar apenas aquilo que eu quero que vá para uma prancha nova. Com o botão direito, eu dou um clique. E aqui, ó, eu posso selecionar a unidade, aqui ele está em milímetros. E eu posso selecionar também o local que eu quero que ele seja salvo. Então, eu vou colocar aqui, ó, detalhe de bancada, por exemplo. E vou salvar ele aqui no meu desktop, apenas dando um OK. Então, se por um acaso você não usar essa tecla de atalho para gerar o seu bloco, você exclui tudo que tem ao redor, salva com outro nome, mas tenha certeza que seu arquivo esteja limpo, apenas com o desenho do seu detalhe para a gente poder importar ele para dentro do Revit. Então, aqui no Revit, para criar uma vista de desenho, eu vou vir aqui em Vista, vou clicar em Vista de Desenho, vou escolher a escala da minha vista e vou nomear ela. Aqui no caso, como eu já tenho vistas de desenho criadas de 1 até a 9, eu vou escolher DT 10, que vai ser a minha vista de detalhe 10. Tá? Aqui agora a gente vai inserir o nosso DWG. Então, eu vou vir aqui em Inserir e Importar CAD. Vou selecionar o CAD que eu salvei aqui na minha área de trabalho e aqui eu vou configurar a minha importação. Então, eu tenho opções de preservar as cores do DWG ou preto e branco. Eu posso escolher preto e branco também. No caso, eu vou preservar para eu poder ver as espessuras de linha, né? Eu tenho aqui, ó, camadas, então eu posso escolher camadas. Se tiver layers o seu desenho, você quiser especificar o layer que você quer importar, você pode. Aqui eu posso escolher a unidade de importação, no caso a gente está trabalhando com milímetros para esse projeto, e eu sempre escolho o manual centro, porque o desenho vem sempre na ponta do meu mouse, então é fácil para mim inserir ele aqui na minha tela. Então é só eu clicar e inserir ele aqui no meu Revit. Agora, o DWG é sempre uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe se a gente explodir esse DWG, o que vai acontecer com ele. Então, eu vou te mostrar aqui na prática o que acontece quando você explode um DWG, né? Aqui no caso, esse DWG, se eu vir aqui em explodir, olha só o que vai acontecer com ele. Tá vendo que ele pede para excluir algumas regiões de detalhe? Ele sumiu com o texto da minha cota. Ele criou várias coisas aqui que eu não quero que seja feito com o meu DWG. Ele aumentou a dimensão dos textos, então ele fez uma confusão com o meu desenho. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele do jeito que está e vou recriar esse detalhe aqui dentro do Revit, usando linhas, padrão de preenchimento, textos, cotas reais do Revit. Ai, Karime, mas vai dar muito trabalho, vou ter que fazer o desenho todinho de novo. Eu entendo, mas é só uma vez, entendeu? Depois que você criar
esse desenho uma vez, você vai poder usar ele em todos os seus projetos. Ele vai estar sempre pronto no seu template para você usar em todos os seus projetos. Então, perde ali 10 minutos criando esse desenho bem bonitinho e depois você nunca mais vai precisar recriar novamente, tá? Então, para criar esse desenho, a gente vai fazer o seguinte: eu vou usar linhas e vou usar padrões de preenchimento. Então, aqui, ó, para criar linhas, eu digito DL do teclado, ou eu posso vir em anotar linha de detalhe. Aqui eu tenho opções de tipos de linha, tá? Eu tenho vários tipos de linha já criados aqui no meu template, mas se você quiser criar uma nova específica para esse desenho, você pode vir aqui em gerenciar configurações adicionais, estilos de linha, e aqui eu tenho todos os estilos de linha que eu criei para esse projeto. Se você quiser criar uma nova, basta você clicar aqui em nova, dar um nome para ela, vou colocar aqui, ó, exemplo, e eu posso escolher qual que é a espessura dessa linha, qual é a cor dessa linha e qual é o padrão dessa linha. Pode ser uma linha tracejada, uma linha sólida, posso escolher a cor dela aqui, posso escolher a espessura dela aqui, tá? Então, se você precisar criar uma linha, basta você criar aqui, depois em modificar, você escolhe essa linha que você criou, que a gente criou aqui, chama exemplo, ó. Ela vai estar bem aqui para você usar, tá? Aqui no caso, você pode vir com a linha, eu vou usar uma linha fina a princípio e vou usar essa ferramenta de selecionar linhas. Então, eu posso clicar aqui em selecionar linhas e vir selecionando o meu DWG e fazendo todo o desenho dele. Posso dar um trim aqui, ó, para unir essas linhas. Toma cuidado para não desenhar uma linha em cima da outra. Digita comando DI, DL no caso, né? E venho aqui fazendo o meu desenho do sifão, da cuba. Agora, onde eu tenho região preenchida, que é a Ashura, eu venho aqui, ó, em anotar, região. E aqui eu também tenho várias regiões preenchidas já criadas para esse projeto, mas para criar região nova, você vem aqui, ó, em editar tipo, duplicar, cria uma região cinza, por exemplo. Aqui eu já tenho uma região cinza. Vou duplicar, vou colocar aqui, ó, cinza claro, por exemplo. Vou escolher a cor aqui do meu cinza. Aqui vai ser um padrão de preenchimento sólido, que no caso é um cinza inteiro, né, sem achura. E posso colocar aqui cinza também. Aqui no caso ele está perguntando a cor do primeiro plano e a cor do plano de fundo. Então, no caso aqui vai ser tudo cinza. Eu vou vir aqui, ó, com o meu selecionar linhas e vou fazer esse retângulo aqui do meu tampo. Vou dar um trim aqui nas pontas, ó. O aparar, que é o TR, digita TR e vem dando trim nessas pontas aqui. Fiz o meu primeiro retângulo. Agora eu vou selecionar isso aqui, digitar CS de criar similar e vou fazer esse desenho aqui, ó. Vou dando trim nas pontas e concluo. Aqui tem uma linha, então vou digitar DL e vou usar uma linha fina aqui. Aí você vai falar assim para mim: "Ai, Karime, mas eu queria que essa parte da bancada onde está sendo cortado esse detalhe ficasse mais grosso do que a linha da cuba e do sifão." Então, você pode dar 2 cliques aqui, selecionar essas linhas e trocar para uma espessura maior. Aqui eu tenho exemplos que já vêm prontos no Revit, que são linhas médias, finas e grossas. De repente, você quer usar uma linha média. E essa linha aqui também. Você pode vir aqui e colocar linha média ou especificar
a espessura dela na hora que você estiver criando a linha ali, na hora que eu te mostrei, igual eu te mostrei na hora que eu estava criando aquela linha de exemplo. Pronto, linha média. Aqui, ó, ele criou várias linhas roxas aqui, juntinhas. Então, isso para mim quer dizer que ele queria marcar bem, deixar bem grosso. Então, eu vou usar uma região de preenchimento preta. Vou duplicar, vou colocar cinza, ao invés de cinza claro, preto. E vou trocar, vou colocar um padrão de preenchimento sólido. E vou trocar para a cor preta. Aqui, então, eu vou fazer esse desenho. Vou dar um trim nas pontas. Vou concluir. E agora a gente tem aqui o detalhe da cantoneira entrando dentro da parede. Aqui, para desenhar a parede, tá vendo que eu tenho um padrão de preenchimento na diagonal aqui, de linhas diagonais. Então, no caso, se eu quiser criar um padrão de linha diagonal, eu venho em gerenciar, configurações adicionais, padrão de preenchimento, e eu posso criar um novo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar aqui diagonal, vou colocar 30 para não ficar tão espaçado uma linha da outra. Diagonal 30 milímetros. Vou vir em anotar, região, vou selecionar aqui a minha parede. Vou fazer esse cantinho aqui. Vou dar um trim nas pontas. E aqui eu vou escolher o meu padrão de preenchimento. Vou duplicar esse daqui, vou colocar diagonal 30 milímetros. E aqui, ó, o padrão de preenchimento, eu vou escolher esse diagonal que eu criei. Escolhi aqui diagonal 30 milímetros. A cor do primeiro plano, eu vou colocar uma cor cinza. E aqui eu vou deixar branco, padrão do fundo. O preenchimento do plano de fundo, vou deixar sólido. Pronto, tá vendo que a gente colocou 30 milímetros, ficou muito espaçado um do outro. De repente, o ideal é a gente usar os 10 milímetros. Vou colocar aqui, ó, 10 milímetros e vou trocar. Vou usar um diagonal de 10. Vou buscar aqui. Diagonal 10 milímetros. Pronto. Desenhamos então nossa parede. Agora eu continuo digitando DL e inserindo linhas aqui usando o meu selecionar linhas. Vou criar isso aqui. Isso aqui também é uma linha média. Colocar a linha média. Pronto, inseri minhas linhas médias aqui. Tá vendo que a minha cantoneira foi lá para trás? Eu preciso selecionar ela e trazer ela para frente, para ela ficar no padrão de preenchimento na frente dos outros que estão aqui também. Aqui também tenho mais uma linha, vou digitar DL e vou colocar uma linha fina aqui atrás, ó, do tampo. Pronto. Agora que eu criei já todo o meu padrão de preenchimento, já criei as minhas linhas, eu posso começar a inserir os textos. Então, eu vou vir aqui em anotar, vou clicar em texto e eu tenho opções aqui, ó, de puxar uma seta com um segmento, ou de repente puxar dois segmentos, ou até curvado. Eu tenho várias opções. Então, eu vou escolher esse daqui, ó, de dois segmentos. Vou clicar aqui primeiro nesse frontão, vou vir aqui e vou escrever frontão de granito.
Aqui, ó, na parte de baixo, vou fazer o ajuste aqui. Na parte de baixo, eu vou usar um texto, mas sem linha, um texto comum. Vou vir aqui, vou digitar igual H 15 centímetros e igual 2 centímetros. Agora aqui embaixo, bordas boleadas. Eu vou fazer todos os textos aqui, vou inserir embutimento, 3 centímetros, bancadas, e aí depois a gente volta para inserir as cotas. Bom, vou dar um HH agora aqui no meu desenho para ver como ficou. Tá vendo que a gente já inseriu os textos, já criou tudo. E agora eu vou vir inserir as minhas cotas. Então, vou digitar DD ou DI, tá? Você pode digitar DI aí no seu teclado. Vou usar a cota alinhada e vou vir inserindo as minhas cotas aqui no meu desenho. Vou inserindo aqui as cotas. Vou colocar aqui essa cota. Uma coisa que é legal você se atentar é tomar cuidado para não inserir a cota na linha do DWG. Porque depois, ó, se eu der um HH no meu DWG, a sua cota vai sumir. Então, presta bem atenção se você está inserindo a sua cota no seu desenho, ao invés de estar inserindo a sua cota no seu DWG. Faz os ajustes todos certinhos aí. E vou colocar essa última cota aqui. Aqui, ó, no caso, eu vou deixar essa cota escrito 60 e vou vir com um texto e vou escrever aqui 60 ou 70. E posso até ajustar esse texto para ficar similar ao texto da cota. Depois que eu terminei o meu desenho, como eu faço para referenciar esse desenho nas minhas plantas? E é essa próxima parte que eu vou te mostrar. Eu vou entrar aqui então numa vista, por exemplo, de pavimento térreo. Vamos supor que esse detalhe que eu fiz é um detalhe desta bancada aqui, tá? Como que faz para eu colocar aqui nessa planta esse detalhe que eu criei? Eu vou vir aqui em vista, vou escolher a opção de vista de corte. Só que ao invés de eu usar o corte normal, que é o corte que eu insiro na planta, eu vou usar um corte de detalhe. Antes de inserir aqui na minha vista esse corte, eu vou colocar referenciar outra vista. E aqui eu vou escolher o detalhe 10, que é o detalhe que a gente criou. E vou vir aqui e vou inserir esse detalhe bem aqui. Quando eu der 2 cliques aqui dentro desse detalhe, ele vai abrir a vista de detalhe que eu criei. Então, quando eu jogar aqui, ó, vou criar uma prancha nova. Quando eu vier aqui criar uma nova prancha, usando um A3, pode ser. Tô aqui, criei uma prancha. Aí, eu posso vir aqui, ó, e jogar aquele meu detalhe 10 aqui dentro. Deixa eu achar ele aqui. Vista de desenho, detalhe 10. Vou jogar ele aqui dentro. Vou trocar essa planta aqui por uma maior. Vou inserir meu detalhe aqui dentro dessa prancha. E aí a minha folha vai ficar como? Lá na minha folha vai ficar o número do detalhe, que é o número 10, e o número da prancha que eu acabei de criar, que é a prancha 016. E quando eu dar um clique em cima desse detalhe, ele vai abrir o detalhe que eu configurei. E sempre que eu for salvar esse projeto como um novo template, eu deixo sempre as minhas vistas de desenho que eu criei aqui no meu navegador, porque aí eu estou acumulando inteligência dentro do meu template. Então, eu sempre vou poder usar essa vista de detalhe das minhas bancadas de cozinha em todos os meus projetos. Se eu precisar fazer qualquer modificação, basta eu duplicar,
criar a vista de detalhe 11, por exemplo. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Muita gente não sabe dessa forma de trabalhar com vista de desenho para fazer vistas ampliadas de bancadas, por exemplo. E se você gostou, então, comenta aqui, dá um like para poder incentivar o meu canal. Então, te vejo mais no próximo vídeo.